Vamos ver se hoje o Facebook ajuda. Já estamos aqui ao vivo no Instagram. Espero de verdade que dê tudo certo lá com o pessoal do Face, porque a gente teve que postar a live, né? A live não foi ao vivo na semana passada porque o Facebook pregou uma peça e não deu certo a transmissão, mas estamos aqui pelo Face, também aqui pelo Instagram e no YouTube com a gravação. Quero agradecer todo mundo que já está chegando. Claudinha, meu amor, quanto tempo! Minha mãe, Guarujá 20 aqui. Se o pessoal aí do meu Face puder dar um ok falando se está me ouvindo bem, se o som tá legal, né? Que às vezes o som lá no Face dá uma estourada. Então vai me dando aí um norte para saber se está tudo bem. E a gente vai tocando nossa live hoje aqui. Hoje, olha, olha, saudade de você também, meu amor. Claudinha, minha queridíssima, foi minha cliente, mas é um ser humano ímpar e uma amiga, né? Que coisa boa. A vida vai me dando clientes que se transformam em amigos e amigos que se tornam clientes. É uma maravilha, eu sou muito grata a isso, né? E eu quero começar hoje fazendo uma pequena análise, um pequeno comentário. A gente tem um grupo do Telegram, eu não sei se você já tá lá. Se você não tá, você trata de parar de perder tempo. Vai lá no meu grupo do Telegram, hein? Vai, se inscreve, fica sempre aqui na descrição do Facebook e tá lá na minha bio, lá no Instagram. Por quê? Porque estão acontecendo coisas maravilhosas por lá. Pra você ter uma ideia, eu recebi um comentário, né? Uma pessoa entrou em contato comigo e disse que não esperava a quantidade de conteúdo que eu tô colocando lá. E realmente é uma coisa que eu tenho me dedicado bastante. Eu demorei muito para fazer o grupo do Telegram, mas agora que eu tô fazendo, eu tô me dedicando muito. E a gente teve a semana do planejamento, tá maravilhosa. Se você ainda não tá no meu grupo do Telegram, para que ele seja nosso grupo, você só entrar, tá? Vai lá no link da bio e também no link aqui dessa postagem, e também tá no meu Facebook em várias postagens. Bora lá pra gente se conectar, ficar mais pertinho, é um conteúdo VIP bem exclusivo. E hoje a gente vai falar sobre protagonismo, e protagonismo é o tipo de coisa que muita gente me procura para fazer um processo de gestão de mudança de vida, exatamente para isso, porque vem meio que em desalinho na vida em algum aspecto, pode ser na vida pessoal, pode ser na vida profissional, né? Às vezes tem algumas coisas que pegam na vida familiar, às vezes é também com a parte de amizades, né? De networking. E isso me deixa muito feliz, porque falar de protagonismo é uma coisa que é simples de falar, mas bem complexo de fazer. Não se torna difícil, mas se torna complexo, porque são várias coisas que a gente precisa analisar para entender por que a gente não está no centro do nosso palco. Por que é tão difícil responsabilizar-se, né, e assumir o protagonismo da vida. E muitas vezes eu gosto de fazer algumas analogias que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Mas eu gosto muito de fazer uma analogia como uma grande criação, né? No dia de hoje, você está vivendo a criação do dia de ontem. E no dia de amanhã, muito provavelmente, você vai colher os frutos de hoje. Eu fiz uma postagem agora há pouco no Instagram e foi também a descrição do vídeo da live da semana passada, que a gente consiga ter uma farta colheita, mas sabedores que serão dos bons frutos que plantamos. Se você pega uma semente podre e joga num terreno bom, dá ruim. Se você pega uma semente ruim, né, com um terreno ruim, dá péssimo. Agora, assim, de pouco adianta você ficar cuidando desse seu jardim, né, maravilhosamente bem, se você está plantando uma coisa e querendo colher outra. Então, a vida meio que não tem muito a vida não tem muito mistério. A vida é uma consequência de escolhas, de opções, de decisões que a gente toma todos os dias. E dentro da gente vive uma dicotomia, né, gigantesca, que são os preceitos bons e maus, certo, errado, vou, não vou. Muita gente segue preceitos da igreja, os dogmas, né, das religiões,
e outras pessoas já não têm mais tanto essa ligação, mas tem uma ligação social, de aparências. E a gente vive em busca de aceitação e vive em busca de pertencimento, porque somos seres humanos e todo ser humano busca pertencer a algum lugar, a algum ciclo social, iniciando até pela sua própria família. E a gente, nesse ímpeto, nessa vontade de fazer parte, de ser aceito, de vencer essas lutas internas e se manter no bom, no bem, muitas vezes a gente bate de frente com o que a gente precisa fazer, com o que a gente quer fazer, com o que a gente deve fazer e com aquilo que vai te trazer retorno para viver uma vida que você deseja, né? Um atleta... Ai, minha sobrinha tá aqui! Vivi, querida! Beijo para você, meu amorzinho. Vitória é minha sobrinha mais nova. E ela é uma atleta, ó, ia falar de atleta, já tá aqui, já vamos falar. Ela é nadadora. E um atleta, ele tem que pagar o preço pela escolha que ele fez de ser um atleta. Então, se ele tem que treinar, se ele tem que se dedicar para os treinos, para uma competição, ele sabe que ele vai ter que dormir cedo, ele sabe que ele vai ter que acordar cedo, ele sabe que ele vai ter que se alimentar bem, ele sabe que ele vai ter que ter X horas de sono, ele sabe que ele vai ter que suplementar algumas vitaminas, ele sabe que ele vai ter que, no treino, ir além se ele quer ser um competidor, né? Se ele quer ser um vencedor. Então, quando a gente faz as nossas escolhas, a gente tem que entender que a gente está abrindo mão de algumas coisas e que essas coisas, por mais importantes que sejam, elas precisam ser colocadas na mesa, né? Trazer à tona para que você não se engane e para que você não faça escolhas achando que vai ser tudo bem, tudo fácil, e aí a pessoa que escolhe não é a pessoa que vai executar. Eu falei isso na semana do planejamento lá no grupo do Telegram e teve um impacto muito positivo, né? Porque às vezes a gente, na ingenuidade ou até na euforia do momento, o que a gente faz? A gente planeja um monte de coisa, só que enquanto a gente está planejando ali, papel, caneta, ali, bloco de notas, ali, de repente até um aplicativo legalzinho, transadinho, o que a gente faz? A gente planeja com aquela cabeça entusiasmada do planejamento, né? Do sonhador. Mas a gente tem que lembrar que a pessoa que vai realizar isso nos próximos, né, nas próximas 2 semanas, 1 mês, 1 ano, e às vezes é um plano a longo prazo, 3 anos, 5 anos, é uma pessoa diferente dessa entusiasmada que está planejando. Da mesma forma, quando a gente escolhe algo para a nossa vida, a gente também tem que estar muito consciente. Eu escolho e aí, quando as coisas se realizarem, é uma outra Alessandra que vai usufruir. Então, se você quer ter boas colheitas com frutos fartos, suculentos, plante boas sementes. Não adianta a gente ficar esperando que as coisas mudem fazendo as mesmas coisas ou tendo comportamentos repetitivos, ou mais do que isso, né? Sendo mimado e acreditando que somos muito especiais e que a vida é muito boa pra gente porque somos os escolhidos. A gente é escolhido para pagar boleto, né, gente? Então, assim, a gente pode ter essa concepção de que a vida, assim, é boa e de que a gente é especial. Só que as coisas não deixam de acontecer porque a gente é feliz e quer ser especial, as coisas acontecem para todas as pessoas. Então, quando a gente fala de protagonismo, e eu gosto muito de conversar sobre isso, porque é um assunto muito recorrente com os meus atendimentos, eu me deparo todas as vezes com pessoas fazendo projeções de suas existências de forma, vamos dizer assim, amadora demais. Então, você acredita que você vai mudar e que você vai melhorar e que você vai instituir um hábito na tua vida e que daí a tua vida vai mudar. Só que daí você faz o seu planejamento já pensando na pessoa modificada que vai executar. E na verdade não é. Quem vai executar é você mesmo, porque até para você mudar um hábito, até para você mudar um comportamento, você também precisa se planejar. Então, eu gosto muito de falar isso para as pessoas e eu tenho muitos clientes que eu consegui ajudar quando a gente fala que se você não está no palco da sua vida, tenha certeza que alguém está.
Porque todo mundo tem uma vida, né? E ao invés da gente cuidar da nossa vida, o que a gente faz? Vai cuidar da vida dos outros, né? Então, muito acontece com as mulheres, né? Mães, esposas, filhas, funcionárias que têm que cuidar de centenas de papéis ao mesmo tempo, dezenas de papéis ao mesmo tempo, e elas acabam cuidando tanto da vida ao redor, tanto da vida ao redor, que a própria existência delas fica um pouco marginalizada, fica um pouco à parte, fica um pouco, vamos dizer assim, deixadas para segundo plano, né? Os homens também, tá? Isso não é só a mulher, não. Os homens também. Eles muitas vezes cuidando de suas carreiras, né, para prover, né, suas famílias, ou cuidando de seus interesses, né, vamos dizer assim, financeiros, de crescimento, de estudo, de projeção, até de status e de fama, eles muitas vezes se descuidam da própria saúde ou descuidam da família, né? Talvez não ali da esposa, filhos, mas se descuida dos pais, dos avós, dos primos, dos tios, dos sogros, né, dos cunhados. E aí quando ele se toca que a vida não é só trabalhar ou não é só se enfurnar dentro de um quarto estudando, ele perdeu todo o traquejo social e perdeu todos os contatos. Então, quando a gente entende que protagonismo é você estar centrado dentro da tua essência, centrado dentro desse palco, né, que eu chamo, que na verdade o palco é o centro da tua vida, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam melhores e as coisas ficam mais ordenadas. Porque se você não está no palco da sua própria existência, muito provavelmente você está querendo pegar o palco de alguém, ou de um primo, de um irmão, de um pai, de uma mãe, ou querendo inverter papéis, né? Filhos que acreditam que agora são pais dos pais, né? Que eu acho que é uma besteira gigante, vocês me desculpem. Se você acredita nisso, ok, vamos continuar amigos, mas eu procuro todos os dias nunca deixar que os meus pais percam o papel de pai, porque eu não tô a fim de ser órfã de pais vivos, né? Então, independente de eu estar cuidando deles, deles estarem morando comigo, deles serem minha responsabilidade, o papel do pai e o papel da mãe sempre está muito, muito, muito definido. Eu não posso extrapolar esse papel, porque senão as coisas começam a ficar desequilibradas. É que nem muitos filhos mais velhos que começam a cuidar dos irmãos e aí assumem o papel dos pais para os irmãos. Você pode cuidar, você pode até alimentar, você pode ajudar, mas quem manda, quem educa é o pai e a mãe. Ah, Alessandra, mas meus pais eram muito ausentes porque eles trabalhavam fora e eu que cuidei dos meus irmãos. Ok, cuide como um irmão mais velho, não como se você fosse pai dessas crianças, desses irmãos, porque senão o que vai acontecer é que vai haver uma inversão de papel e eles vão ficar muito tristes de perder o irmão mais velho, o irmão do meio, e vão acabar não tendo pai e mãe e não tendo irmão também, né? Então, assim, são alguns lugares que a gente entende quando a gente trabalha com um processo sistêmico, né? Dentro dos meus atendimentos, eu faço tudo de forma sistêmica. E quando a gente trabalha com processos sistêmicos, o que acontece é que a gente entende que cada um tem um papel a ser desempenhado. E se você não está desempenhando esse papel, muito provavelmente você vai sofrer. Você vai sofrer porque você não está no lugar que você tinha que estar, porque alguém está fazendo o que você deveria estar fazendo, e porque se você não está fazendo o que você deveria estar fazendo dentro da sua própria vida, é sinal que você está se ocupando com coisas que não são pertinentes a você. E isso gera um sofrimento gigante, né? Porque, oi, tá desalinhadinho alguma coisa aí. Deixa eu dar um beijo aqui na Garrote Marinês, na B. Correia, na Paty Modas, que agora eu sei que é minha prima querida, e no meu sogro Laércio, que tá lá no Facebook me assistindo. Beijo, sogro, hoje deu certo, né? E aí, né, gente, quando a gente fala desse protagonismo, muito ficou em moda, né, falar sobre isso. Assuma seu protagonismo, pegue as rédeas da sua vida, mas a grande verdade é que as pessoas elas estão tão perdidas dentro delas mesmas que quando você fala de protagonismo fica até um pouco difícil de entender
e de se localizar sobre o que a gente está falando, né? Então, assim, nada mais assuma o protagonismo é uma frase bonita, atual, modernosa, para dizer uma coisa muito básica. Assuma a responsabilidade pela sua vida, pelos seus atos, pela pessoa que você é, pelas relações que você tem, pela carreira que você está construindo, né? Então, quando a gente fala de protagonismo, parece que é uma coisa bonita, né? Que você vai ficar lá no palco da sua vida só sendo aplaudido. Se for um bom espetáculo, vai, mas se for uma grande tragédia grega, acho que daí não vai ser muito aplaudido, não. Mas o que eu vejo dentro dos meus atendimentos, tanto no individual com gestão de mudança de vida, como nas empresas, fazendo workshop, fazendo team build, fazendo todas essas coisas aí que eu sempre falo aqui para vocês que eu faço e adoro, é que muitas pessoas acabam se desviando dos seus focos de vida porque eles não entendem a responsabilidade que eles têm de criar a realidade que eles querem. Então vamos pegar aí. Quero emagrecer 10 quilos. Ok, já entendi. Quer emagrecer 10 quilos. Só que quando a gente fala assuma o protagonismo da sua vida e não deixa teu palco vazio, é porque, filhão, quem vai ter que emagrecer esses 10 quilos é tu. Então você vai ter que estudar sobre alimentação, você vai ter que entender como teu corpo reage, você vai ter que tirar uns alimentos aí que você fala que, ai, não consigo ficar sem. Lógico que consegue. Ah, imagina se estivesse no deserto ou no meio de uma guerra, fica quieto, rapaz. Então, assim, a gente é muito mimado e somos mimados por nós mesmos. Então, na ânsia de cuidar da vida dos outros, na ânsia de ser um bom filho, na ânsia de ser um bom marido, na ânsia de ser um bom pai, um pai presente, a gente se distrai da gente mesmo. Então, assim, eu já vi centenas de casos de pessoas que vêm me procurar para ser um bom profissional, para conseguir promoção, para conseguir transição de carreira, que eles acabam se esquecendo de outros campos da vida deles. E aí, quando eu começo o processo e a gente começa a ver outros pontos da vida, eles falam, não, Ale, mas eu tô querendo lá no trabalho, é lá no trabalho. Eu falo, tá, criança, só calma aí, filho, calma. Né? Ficou 40 anos estragando a vida e quer resolver em uma sessão. Quieto facho, filhão, quieto facho. Aí eu vou com esses clientes entendendo quais os pontos da vida deles estão em desalinho, estão meio esquisitões, porque é exatamente ali que reside o problema. Então, assim, muita gente quer cuidar da consequência, mas perde a causa, né? Então, assim, não dá para você ficar tomando, sei lá, Tilenol para dor de dente para o resto da sua vida. Em algum momento você vai ter que ir ao dentista, né? Você vai ter que ver o que aconteceu. Então, assim, é muito comum que as pessoas saiam da própria existência, se completem, né? Se abasteçam, se ocupem com as coisas do mundo, dos outros, para não olhar para as próprias mazelas internas. Então, quando eu chamo vocês para uma live para assumir o protagonismo e parar de deixar o teu palco vazio, é porque se você não está lá em cima, alguém tá, e se você não está lá em cima, você está cuidando da vida de alguém, e você precisa parar de fazer isso. Ah, Alessandra, mas se eu não cuidar dos meus filhos, eles desandam. Ah, mas se você não cuidar de você, para você estar bem, para cuidar dos teus filhos, eles desandam do mesmo jeito. E pior, você vai ficar com uma culpa gigante, porque você vai falar, eu fiz tudo o que eu podia, mas não deu certo. Por que será, né? Porque a gente tem que saber que a vida da gente é um grande espelho para o mundo. Se a gente não está bem com a gente, vai ficar bem com os outros? Não tem como, né? Então eu quero dar um beijo aqui pro Vinoso, pro Dan, trabalhei com você, meu querido, para a maternidade equilibrada da minha queridíssima cliente, para... Sandrinha, meu amor, beijo pra você, Magali, pras crianças. Então, assim, eu agradeço todo mundo que tá chegando. Se você não pegou desde o começo, depois você pega o comecinho. Mas o que a gente tá aqui trabalhando, e hoje eu acho que é um dia muito propício pra gente pensar sobre isso, porque o final do ano tá chegando, um monte de gente tá morrendo de vontade, né, de sair loucamente pela vida graças a toda essa pandemia que vivemos. E o quão responsável você vai ser por você e pela sua família, né?
Nessas horas dá um pouco de vontade de chutar tudo pro alto, né? Porque afinal de contas a gente tá bem de saco cheio de ficar isolado, tá morrendo de saudade. Eu tô com saudade de um monte de gente que tá aqui, monte de saudades, só que a gente precisa entender isso, né? Entender a nossa responsabilidade, o nosso protagonismo diante da vida, que cada uma das nossas escolhas e das nossas decisões tem uma consequência, que o dia de hoje é reflexo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, do que você fez há 6 meses, né? Então, parar um pouco de responsabilizar o governo, os nossos pais, os nossos filhos, né, os nossos companheiros, e entender que se você não está brilhando ali no centro da tua vida, é por única e exclusiva responsabilidade sua. E aí você vai falar assim para mim, tá, Lei, como que eu faço para mudar isso? Bom, para assumir o protagonismo e para entender um pouco mais sobre isso, primeira coisa, você tem que querer. Segunda coisa, você tem que parar de ser um bebezão mimizento, e quando alguém fala isso para você, você não pode ficar doidinho, sabe? Eu recebi um comentário esses dias, a pessoa falou assim, nossa, Alessandra, mas você dá uns chacoalhão, você nem avisa que vai vir bordoada. Mas a grande questão é que assim, né? A gente está muito acostumado a todo mundo dourar muito a pílula, né? E aqui nessas lives de quarta-feira, tudo que eu mais faço é não dourar a pílula, porque a vida não é tão rosa assim, né? As coisas vão acontecendo e a gente meio que foi de forma muito errônea, né? Por muitos anos veio uma grande disciplina, eu acho, doutrina, uma grande onda falando que a gente tinha que ser perfeito, que a gente tinha que ser completo, que a gente tinha que dar conta de tudo, que a gente tinha que ser o melhor, né? Tomar água, ter cabelos sedosos, cuidar da camada de ozônio, reciclar lixo, ajudar o próximo, ser o melhor nas nossas carreiras, emagrecer, levar uma vida saudável, cuidado com glúten, lactose. Aí depois vieram e falaram que a gente tinha que ser politicamente correto, né? E por aí vai. Tá bom, Alessandra, politicamente correta é legal. Ok, mas algumas coisas assim que a gente tem que, talvez, às vezes, nem dizer muito o que a gente sente, o que a gente pensa, quem a gente é, com medo. Então, assim, as coisas ficaram muito esquisitas nesse mundo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Quem concordar aí, põe um eu aí, que daí já me ajuda a saber se eu tô falando muita besteira sozinha aqui. Mas as pessoas começaram a ficar muito críticas consigo mesmas. Então, se eu não consigo dar conta, se eu não faço terapia, se eu não bebo 4 litros de água, se eu não reciclo lixo, se eu não tenho uma religião, se eu não sou espiritualizada e zen, se eu não medito, se eu, sei lá, se eu não tomo refrigerante, não, refrigerante não pode, né? Se eu não tomo, sei lá, água em copo de plástico, eu já quero matar as tartarugas. Então, o tempo todo... Que bom! A Sandrinha tá me fazendo eu lá. Que bom, Sandrinha, não tô sozinha, né? Pensando essas doideiras aqui. Mas assim, Isso, Claudinha! São muitos tem que. Perfeito. Então, eu acho que a gente chegou num momento da vida... Essa pandemia, eu acho que ela tem que valer para alguma coisa, sabe? É muito sofrimento, são muitas perdas, é muito distanciamento da nossa essência, é muita privação para a gente não ter refletido sobre uma coisa. A gente não precisa ser tão perfeito, a gente não precisa ser tão correto o tempo todo, tão pressionado por padrões e por, sabe... São umas cobranças que a gente precisa. Aí desencadeia dentro da nossa cabeça um consumismo desenfreado, desencadeia dentro do nosso peito uma angústia e um sentimento de vazio, um sentimento de impotência, porque a gente não é o que faz mais sucesso, porque a gente não é o mais bonito, porque a gente não é o mais magro, porque a gente não é a mais bem-sucedida, porque a gente não foi mãe, sabe? Porque a gente ainda não tem a nossa casa própria.
porque a gente ainda não conheceu o mundo inteiro. Ai, nem fez o ano sabático, nem vou conversar com essa cidadã, sabe? E aí eu fico me perguntando assim, onde é que a gente se perdeu, Jesus coroado? E eu acho que nós nos perdemos na hora que a gente ouviu o externo e saiu do centro do nosso palco, saiu do centro da nossa existência, saiu do centro da nossa essência para se comparar com o outro. E aí fica esse bando de gente postando vida perfeita, é um inferno isso. E agora esse bando de filtro, né, no Instagram, eu gosto muito do Instagram, mas assim, às vezes eu apareço aqui, ó, né, a Alessandra é essa aqui, né, passa um reboquinho, né, porque também ninguém é obrigado a ver as olheiras, mas assim, é tudo com muito filtro, né, eu acho que o filtro do Instagram, ó, já estou mudando o assunto, mas eu acho que o filtro do Instagram, ele é a materialização dessa sensação de estar tão perdido, sabe? Agora você não pode mais falar meus queridos. Não, tem que ser meus queridos, minhas queridas e meus queridos ex, né? Sabe? Eu acho que assim, gente, pelo amor de Deus, é todo mundo ser humano. É todo mundo ser humano. O povo começa a levantar umas bandeiras e começa a instituir umas normas de aprisionamento, uns templates engessados. E aí, se você não é tão alta, não é tão loira, não é tão magra, não pôs botox, se você aparecer com umas ruguinhas, você tá fora do rolê, você tá fora do, né? Se você aos 40 anos ainda não é CIO, CFO, CIO, né, G.I. Joe, eu brinco com os meus clientes que são diretores. Se você ainda não é um grande, né, ou um importante executivo, então quer dizer que a tua carreira não foi boa? E o empreendedorismo? Eu sou empreendedora, né, tenho essa empresa aqui, ó, que eu gosto de mostrar, Change Manager. Eu tenho essa empresa desde 2002 e eu sei o que é ser empreendedor dentro de um país com uns impostos Jesus, né? Sem nenhum incentivo. Mas ok, eu sou empreendedora porque deu certo para mim, porque no momento da minha vida eu peguei um emprego que precisava ser PJ, e aí por ser PJ e prestar consultoria, eu montei a minha empresa, e aí quando eu saí da consultoria eu resolvi tocar a empresa e ela ter produtos, ok, deu certo, né? Glória a Deus. Mas agora fica uma obrigatoriedade de você não ser CLT ou de você não gostar de ser CLT. Todo mundo tem que saber de tudo, e aí todo mundo fica sabendo de nada na profundidade e fica um grande mundo superficial e esquisitíssimo, né? Como a Claudinha falou aqui no Instagram, são muitos tem que, e aí você tem que ser isso, tem que ser aquilo, e eu só quero te perguntar, nesse momento dessa live mais louca que eu já fiz, quem que você é? O que você quer? Que palco você quer assumir? Né? Que show que você quer dar de vida? Daqui 2 anos você vai olhar para trás e vai gostar do dia de hoje, da tua existência? Será? Eu não vou gostar do dia de hoje, talvez eu não goste tanto, mas quando eu olho para minha existência como um todo, eu curto, sabe? Eu curto. Eu sempre estive ali querendo melhorar, mas a grande questão é querendo melhorar em que parâmetro? Em que parâmetro? É comparando com a do lado? Ou é comparando comigo mesmo ontem? Então, quando a gente fala sobre protagonismo dentro do que eu concebo como sendo uma expansão de consciência, um autoconhecimento, é quase como se você desconstruísse pensamentos limitadores, né, castradores, templates engessados, nojentos, que não te cabe, você fica lá, sabe? Amassando passo. Vocês já ouviram essa expressão? Amassando passo. Eu vejo muita gente amassando passo, porque já que eu tô aqui, sabe? Já que eu investi tanto tempo ou tanto dinheiro, vou continuar aqui na merda mesmo. E aí, por que isso? Vamos ser felizes, sabe? Tá vivo, tá bem. Então vamos lá, vamos pro play. Sobe nesse palco, brilha, caceta. O mesmo esforço para não dar certo é o mesmo esforço para dar certo. E sabe que eu fico me questionando muito, sabe, sobre isso.
Às vezes a gente fica tão preocupado para ser reconhecido pelos outros que a nossa visão distorce do que é bom, do que é legal, do que é saudável, do que a gente realmente queria. O que está acontecendo é legal, que o que a gente está vivendo é da hora. Então, se o outro não acha legal, então, putz, não é bom. Eu sempre me questiono, né? Eu vejo umas bolsas aí que a mulherada usa, e aí são bolsas, né, que ficaram famosas e que todas elas compram e usam, né? Esse pessoal de moda, né? E aí eu olho assim para a bolsa e falo, mas não era bem essa que eu queria, né? Então será que eu tenho que comprar a bolsa que todo mundo está comprando porque deram uma chancela que aquela é boa, mas a que eu quero talvez não seja boa aos olhos de quem disse que aquela é, mas é boa aos meus olhos. Ela não precisa talvez custar 10 mil reais, mas ela também não precisa ser o que é para as outras pessoas, porque ela é importante para mim, eu gostei, achei bacana, achei legal. E às vezes a gente fica tão perdido dentro da nossa cabeça que a gente não consegue subir no nosso próprio palco. Olha, eu não estou brincando. Eu tenho clientes que ficam na plateia da própria vida. É incrível! E aí eu falo, criatura, o que tu tá fazendo aí embaixo? Sobe! Tua mãe tá sapateando lá em cima, seu marido, às vezes ex-marido, seus filhos estão dando show lá em cima na tua existência e você aqui embaixo aplaudindo, criatura. E aí elas ficam, né, meio ali, né, putz, nunca tinha pensado sobre isso. E a gente trabalha durante 10 sessões para ir pro play, para ir pro jogo, para ir pra vida, para assumir quem se é. Natan, beijo para você, meu querido. China Cunha, percussão. Valeu, China. Muito obrigado por estar aqui. Deixa eu ver mais quem. Fernanda Martins. Beijo, minha querida, amiguinha linda. Então é isso, gente, sabe? Eu acho... Luzia, beijo em ti, minha tia querida. Então assim, ó, quando eu falo sobre isso, eu até me empolgo, né? Porque esse é o meu trabalho. Essa é a minha forma de ver, de encarar a vida, de conceber, né? Preceitos, conceitos, pré-requisitos para a gente ser feliz. Então, talvez a live de hoje poderia ser resumida numa única frase. Assumir o protagonismo é assumir a responsabilidade que você tem pela sua felicidade. Então, se não tá bom, muda. Se não tem como mudar agora, planeja a mudança. Se tem muita coisa para corrigir, começa. Daqui 2 anos, daqui 3 anos, você vai agradecer a Deus ter começado hoje. Coloca aí na tua agenda, caceta, dia 25 de novembro de 2020. Pode ser um excelente dia para começar a mudar. E eu quero que você, que vai olhar para a tua vida e vai falar, realmente, eu não estou no protagonismo. Todo mundo tá, menos eu. Eu digo sim para o mundo e não para mim. Então as pessoas falam assim, né? Ai, Alê, eu não sei dizer não. Eu falo, fica quieto que você sabe. Se você tá dizendo sim para o outro, tá ficando mal, é porque você tá dizendo não para alguém, para você. Então você é ótima de dizer não. Você tá precisando aprender a dizer sim para as pessoas certas, no caso você. Então assim, sabe, para um pouco desses rótulos. Parece assim, ó, o mundo moderno é uma grande capricho. Capricho é o seguinte, se você não é menina, eu vou te explicar. Quando a gente era criança, quando a gente era mais jovem, eu tenho 47 anos, eu via na banca a Capricho. E o que era Capricho? Ela vinha com um monte, a capa da Capricho era uma revista feminina, adolescente, jovem ali, mas muita mulher mais madura lia. O que tinha na capa? O certo e o errado, o sim e o não, o bom e o mal. E aí, você tinha lá, né, essa coluninha do que era bom e do que não era bom. E hoje, e aí também tinha a revista Cláudia, aí tinha a revista Casa e Jardim, eram revistas, a Playboy, o que é certo e o que é errado para os meninos, não é mesmo? Então, do mesmo jeito que existia naquela época, que não existia internet, as revistas e os jornais que meio que direcionava direita e esquerda, bom ou mal, legal e não legal, né? Agora o nome é vintage, né? Vintage demodé. Então, como tinha isso naquela época, hoje eu vejo
que a vida nas redes sociais é um grande capricho, porque vem um povo e começa a ditar o que é bom e o que não é. Lá no Telegram eu fiz um desafio para as pessoas de conhecer uma música nova, uma banda nova a cada semana. Porque a gente está tão acostumado a receber pronto aquilo que é bom, que a gente não questiona se aquilo é bom realmente, se eu gosto de ouvir aquilo. Eu estava assistindo uma live, eu vou compartilhar com vocês tanto aqui no Instagram, no Facebook, lá no YouTube, eu vou compartilhar em todos os lugares que eu conseguir. Um pianista brasileiro, o cara toca no mundo inteiro e eu não o conhecia. E aí ele começou a tocar o piano. Nossa, mas pegou no meu coração. Eu me emocionei como há muito tempo eu não me emocionava. E eu descobri uma coisa muito doida, que eu amo o piano. E olha que loucura, né? Porque quando a gente não é apresentado ao bom, quando a gente não é apresentado ao bem, quando a gente não tem esse poder de discernimento e escolha, a gente se perde dentro da gente mesmo. Às vezes a gente não sabe nem se a gente tem fome ou não tem, porque deu meio-dia, né? Vamos comer. Deu 8 da noite, vamos comer. Acordou, vamos comer. E a gente nem sabe se a gente está com fome. Comer deveria ser uma coisa própria do ser humano, que ele sabe a hora que ele está com fome. E não comer porque deu no relógio ou por conveniência. Come quando tu tem fome, para quando tu está saciado, como diriam os nutricionistas bons. E olha só que loucura, a gente não sabe do que a gente gosta, a gente não para conhecer um som novo. Por quê? Porque já vem tudo empacotado, já vem tudo rápido, já vem tudo fácil, já vem tudo mastigado. E sabe o que está me dando ânsia? É ter que engolir o que os outros mastigam. Não dá mais para ficar engolindo o que os outros mastigam para a gente. Nem em termos de política, nem em termos de economia, nem em termos do que acham que é bom para mim. Tá na hora desse protagonismo ele ser estendido para todas as áreas da nossa vida. Se não tá bom, para. Se não tá bom, muda. Se você não tá lá no teu palco, eu sempre falo, alguém está. Será que é sua mãe? Será que é a sua igreja? Será que são seus filhos? Talvez sejam seus netos já. Talvez seja a comida que está no palco da tua vida. Talvez seja a ganância. Talvez seja uma humildade gigantesca que te impede de ir lá brilhar. O que será que está dentro do teu palco nesse exato momento que não é você? Então, quando a gente assume que a gente não está no lugar certo, fazendo a coisa certa, todos os campos da nossa vida começam a mudar. Sabe, eu não tenho a pretensão de ser uma grande revolucionária. Eu não tenho a pretensão de mudar o mundo. Eu tenho só um grande desejo de que todas as pessoas que eu conheço possam olhar para as suas vidas e, de uma vez por todas, saberem que elas são responsáveis por criar cada dia da vida delas. Se até hoje você estava no piloto automático, está na hora de você assumir o controle e mudar. É isso que eu acredito. É isso que eu trabalho, é assim que eu vivo e é assim que eu atendo os meus clientes. E como você aqui nas lives está sempre comigo, eu queria trazer esse tema hoje. Mandando um beijo para minha prima Nila, mandando um beijíssimo para a Catita, para a Kátia, mandando um super beijo para todos que ficaram comigo até agora. Kelly, minha querida, beijo para você e para todo mundo do Facebook, um grande abraço. Eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso e de verdade, assim, Maria Nilza, um beijo para você também, minha querida. E se essa live foi legal para você e se tem alguém lá no teu palco que precisa sair desse teu palco para você ir lá brilhar, manda essa live para ele, eu acho que talvez a pessoa vai entender. E se você está no palco de alguém fazendo as vezes que não são suas, desce desse palco, sai daí, vai pro teu, para de cuidar da vida dos outros e cuida da sua. É isso que você precisa para virar esse jogo. Um beijo, a gente se vê na semana que vem, quarta-feira eu sempre estou aqui, 20 horas, já marca na agenda para a gente falar muito, muito mais. Um beijo, valeu gente, tchau!